boa tarde a todos. O meu nome é Rebeca Luiz, do primeiro ano 3, e hoje eu vim apresentar os participantes do meu grupo de Sociologia. Primeiro temos a Ana Cláudia, a Samária Medina, a Aine Luísa, a Vitória de Freitas e o Samuel. O tema abordado nesse podcast é a origem do capitalismo e os modelos socioeconômicos alternativos. Então, para começar, eu vou começar explicando melhor sobre o capitalismo. O que é? O capitalismo é um tipo de sistema econômico que orienta a produção, consumo e organização mundial de grande parte do mundo há um bom tempo. Esse sistema é baseado no lucro e na acumulação de riqueza como objetivo central, pela propriedade privada dos meios de produção com o caminho para isso, sejam eles máquinas, terras ou instalações industriais. São esses meios de produção que geram renda por meio de exploração de 3 elementos básicos: o capital, ou seja, investimentos para os meios de produção, os recursos naturais, isso quer dizer as fontes de produção e matérias-primas, e também a força de trabalho. Todos esses recursos têm um custo e uma receita a serem distribuídos entre as duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Agora a Ana Cláudia vai falar um pouco sobre a origem do capitalismo. Origem do capitalismo. Trata-se de um processo que durou por vários séculos. Alguns historiadores consideram que o desenvolvimento do capitalismo iniciou-se de maneira embrionária e gradual, com a desintegração do feudalismo nos séculos XIV e XV, no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Embora, mesmo com o fim do feudalismo, a sociedade europeia tenha prosseguido como rural, e a economia majoritariamente agrária e dependente do trabalho dos camponeses. Novas formas de organização econômica e social deram início a transformações significativas. Esse momento embrionário do capital ficou conhecido na teoria marxista como acumulação primitiva do capital. Essa acumulação foi, portanto, todo o período que se estendeu do desmonte do modo de produção feudal até a ascensão da indústria. Nisso, o surgimento de novas práticas econômicas e sociais levou ao desenvolvimento de práticas econômicas mercantis e ao aparecimento de um novo grupo social, que foram os burgueses. Agora vamos fazer algumas perguntas sobre o capitalismo. Quais são as origens do capitalismo? A origem do capitalismo trata-se de um processo que durou por vários séculos. Alguns historiadores consideraram que o desenvolvimento do capitalismo iniciou-se de maneira embrionária e graduada, com a desintegração do feudalismo no século XIV e XV, no período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Fale um pouco sobre as principais características do capitalismo. O capitalismo, também chamado de economia de mercado, é um sistema econômico baseado no direito à propriedade privada, bem como no direito livre à concorrência. O sistema também teve sua origem no século XV, com o fim do feudalismo. O termo capitalismo é utilizado principalmente como oposição à doutrina socialista, enquanto o socialismo propõe uma forte presença do Estado e intervenção à economia. A doutrina liberal prega o Estado mínimo e a autorregulação da economia. O capitalismo tem vários pontos e características importantes, como propriedade privada, lucro, Estado mínimo, lei da oferta e da procura, livre concorrência, estratificação social, diversidade de classe social, característica das frases do capitalismo, capitalismo comercial ou mercantil, pré-capitalismo, capitalismo industrial ou industrialismo, capitalismo financeiro ou monopolista. O que é o capitalismo? O capitalismo
surgiu depois do declínio do feudalismo, que consistia em uma organização econômica, social e política concentrada na Europa Ocidental. Na Idade Média, o sistema feudal não era fundamentado no comércio, mas tinha como base as trocas naturais entre o senhor feudal e o camponês. Alternativo. Durante as 2 últimas décadas, vários países alcançaram crescimento econômico rápido, enquanto a distribuição da renda permaneceu muito desigual. O Brasil tem sido muitas vezes citado como exemplo desse tipo de experiência, compartilhado por países como o México, a Malásia, a Filipinas, a Turquia e a Venezuela. A economia brasileira cresceu a uma taxa espetacular de 8,5% ao ano, em termos reais, e de 1960 a 1980. Após um período de estabilização da economia no meio da década de 60, vieram o ano do milagre. Com o crescimento, girou em torno de 11,5%, alentado por um ambiente internacional propício, impulsionado por uma recuperação cíclica e estimulado por reformas críticas de política. Desde a crise do petróleo em 1973, o crescimento desacelerou, girando em torno de 7,1%. Uma definição sobre socioeconômicos. Socioeconômico é um adjetivo atribuído a toda prática que relaciona situações, circunstâncias e aspectos que afastem tanto a ordem social como a econômica de um local ou região. Entretanto, o termo socioeconômico também pode ser utilizado para se referir aos dados de um município. Qual os tipos de modelos socioeconômicos? Comunismo e social-democracia. Pode-se entender o modelo econômico como uma representação ou proposta mais amplamente como um conceito que já seja proporcional ou metodológico a respeito de algum processo ou fenômeno econômico. Como em outras disciplinas, os modelos são, em geral, representações ideais ou simplificadas que ajudam ao entendimento de sistemas reais mais complexos. Os modelos usados comumente não só para explicar como opera a economia ou parte dela, mas também para realizar inferência sobre o comportamento dos fatos e determinar os efeitos ou tomar decisões sobre os mesmos. Como sugere o anterior, o modelo pode constituir uma representação de aspectos, já seja gerais ou mais específico. Pode ter um papel nativo ou descritivo. As principais atividades socioeconômicas. Atividades socioeconômicas são domicílio, educação, saúde, previdência social, trabalho, rendimento, cultura, justiça e segurança pública.